بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado na lição passada acerca do banho do mártir, hoje vamos falar acerca de momentos de necessidade em que não haja espaço para sepultar e não haja roupa suficiente ou mortalha, kafan suficiente, se pode-se enterrar numa só sepultura mais do que uma pessoa. Este é o hadith que vamos abordar e vamos aqui tirar ilações do incidente que teve lugar na batalha de Uhud. Portanto, este hadith que vamos começar a explicar é o hadith que foi narrado por Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam passou por Hamza bin Abdul Muttalib, que era o seu tio, وقد مثل به, enquanto havia sido mutilado e desfigurado. Foi morto e não só mutilaram ele e desfiguraram Hamza bin Abdul Muttalib. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Laula an tajida safiyatu fi nafsiha", se isso não causasse uma aflição para Safia, porque Safia era irmã de Hamza, que era também tia do profeta sallallahu alaihi wasallam, que eram filhos de Abdul Muttalib. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer, se não fosse receio de causar aflição para Safia, que é irmã de Hamza, eu teria deixado Hamza até que as aves e os animais de rapina o tivessem comido, e ele teria ressuscitado dos seus ventres. وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى. Portanto, nesta mesma batalha de Uhud, as vestes eram escassas, as roupas, as mortalhas eram escassas, o número de mortos era um número grande, portanto, volta de 70 sahabas foram martirizados. Portanto, o que aconteceu nesta batalha? فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب الواحد. Portanto, uma, duas, até três pessoas eram enterradas, eram envolvidas na mesma mortalha e eram enterrados no mesmo qabr, na mesma sepultura. Portanto, o Qutayba, que é um dos narradores, acrescentou: ثم يدفنون في قبر واحد. Depois eles eram enterrados ou foram enterrados numa única sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava, questionava: أيهم أكثرهم قرآنا, quem dentre eles, não é, que aprendeu mais o Corão, quem memorizou mais o Corão? Quando fosse indicado quem dentre eles tinha mais porção do Corão memorizado, mais porção do Corão aprendido, então ele adiantava em direção ao Qibla, quer dizer, ele enterrava, punha primeiro esta pessoa que estava com mais porção do Corão memorizado. Em primeiro lugar, este hadith mostra que muitos cadáveres, muitos corpos, muitos mortos
podem ser enrolados numa só peça de vestuário, num só kafan, e enterrados numa só sepultura, num só qabr, no caso de falta de mortalha, no caso de falta de local para o enterro. É verdade que existe aqui uma divergência, por exemplo, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, é da opinião de que as peças do vestuário, quer dizer, as mortalhas, são colocadas separadamente, embora não estejam totalmente cobertas. Portanto, são separados, embora não estejam totalmente cobertos. Portanto, Ibn Taymiyyah também, a posição é que se forem corpos que estão descobertos, não é aconselhável estarem todos juntos. Portanto, tem que existir essa separação e a roupa que separa eles. Enquanto aqui nós estamos a falar de se tratar de uma situação de necessidade em que haviam muitos mortos alguns ulamás explicam que tornou-se difícil fazer 70 sepulturas depois deles passarem este momento difícil no campo da batalha. Portanto, fica claro aqui em primeiro lugar da permissibilidade por situação extrema. Nota a narração que é de Anas radiyallahu anhu também, marra bi Hamza wa qad muthila bihi wa lam yusalli ala ahadin minhum min ash-shuhada'i ghayrihi. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por vários cadáveres, passou por Hamza, ele não fez, encontrou Hamza completamente mutilado e ele não fez nenhum salat para nenhum, com exceção de Hamza. Portanto, nesta questão nós falamos na lição passada que não fez salat para ninguém. Portanto, aqui existem muitas explicações dadas para esta narração e provavelmente o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez oração devido ao seu compromisso, mas é uma opinião de que ele fez somente especial para Hamza radiyallahu anhu. Portanto, a posição dos mártires todos é uma posição elevada. O facto de não se fazer o salat para eles já mostra a posição que eles alcançaram. Numa outra narração ainda de Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam juntava, kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla Uhud, juntava entre duas pessoas, dois mortos, dois mayit, dois shahids, num só qabr. E ele perguntava: Ayyuhuma aktharu akhdhan lil-Qur'an? Quem deles memorizou mais Qur'an, aprendeu mais Qur'an? Faidha ushira lahu, quando fosse indicado para um deles, qaddamahu ila al-lahad, ele enterrava primeiro, punha na parte de frente do lahad, era quem ficava na frente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah, eu serei testemunha de todos estes mártires no dia do juízo final. Wa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yughassalu. Em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fossem enterrados, que fossem sepultados sem serem lavados, sem serem dado banho. E a última narração neste contexto que vem sobre o mesmo significado, قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد, em profeta sallallahu alaihi wasallam juntava uma narração que vem de Layth, uma cadeia diferente, mas com o mesmo efeito, mesmo significado dos hadiths anteriores. Mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam juntava dois corpos. Aqui pode-se entender primeiro, no momento real, duas pessoas serem sepultadas na mesma sepultura. Este é um assunto. E a outra é exumação de um qabr, de uma campa, para enterrar uma outra pessoa, por necessidade, por não haver espaço para enterrar. Portanto, pode-se exumar, pode-se abrir aquele qabr, desde que se tenha certeza que aquele corpo está completamente decomposto. E se abrir-se a sepultura, encontrar que o corpo está intacto, deve-se imediatamente tapar e procurar um outro sítio para se sepultar. Quando o corpo estiver decomposto, existirem alguns ossos, os ossos são deixados de um lado e no outro lado ou é colocado o outro corpo para o funeral, para o sepultamento. Portanto, aprendemos aqui dos ahadíces, em momentos de necessidade, até dois corpos podem ser enterrados na mesma sepultura, e até mesmo juntando por escassez de mortalha, pode-se também fazer a mesma
junção. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de percebermos aqui o fiqh que os nossos jurisconsultos pretendem nos transmitir. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.